Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, e espero que vocês também estejam nesse momento, tá? Antes de começar, eu quero pedir para vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe seu like ou dislike se você não gostar da história, deixe comentário. As pessoas que mandam as cartas pra gente esperam também receber um comentário. E agora a gente está tendo também o grupo no Face, que tá o link aqui embaixo também. É só você clicar e ir para lá, que vai ser uma nova forma de vocês comunicarem com a gente. E aqui embaixo também está o e-mail onde você pode mandar a carta, tá bom? Vamos começar então com a história que chama Isabelle na Itália. Vamos lá. Oi, Ada. Me chamo Isabelle e gostaria de contar minha história para você. Desde muito nova, sempre trabalhei. Tinha 13 anos quando uma família de italianos se mudaram para próximo da minha casa. Logo que soube, dei um jeitinho de conhecer o pessoal e me ofereci para trabalhar na casa como doméstica, pois queria ver como eram aquelas pessoas de outro país. Minha família era muito pobre e acabou por gostar do meu emprego. Eles me pagavam relativamente bem se comparado com outras casas, né, que ela já tinha trabalhado de doméstica. Então, se comparado com outras casas onde ela já trabalhou, o pessoal pagava bem. E o que era melhor é que eu não era totalmente empregada. A dona da casa tinha em mim uma ajudante e acompanhante, porque eu ia com ela para todos os lugares, supermercados, salão, lojas e tal. E ela fazia o máximo para me ensinar a língua italiana. Enfim, nós nos dávamos muito bem. Como eles não tinham filhos, acabaram se apegando muito a mim. E em contrapartida, eu também me apeguei muito a eles, porque em casa o carinho era escasso e eu passava muito tempo lá. Então, completei 18 anos e demonstrei interesse em estudar fora, talvez com intercâmbio. E foi então que eles comunicaram com amigos que estavam na Itália e resolveram me dar esse intercâmbio. Eles não só promoveram toda a minha estadia, como também a viagem, desde o passaporte até as malas. Dado o tempo programado, voltei para casa com uma grande bagagem de conhecimento da língua e da cultura italiana. Já no Brasil, na minha casa, da minha família, voltei e continuei trabalhando com um casal italiano. Quer dizer, ela passou 6 meses fora, voltou. E o pessoal, o casal italiano que promoveu a viagem dela, estava esperando ela voltar. Aí ela fala, estava trabalhando com um casal italiano que realizou o meu sonho. A família que me acolheu na Itália ligou lá na casa desse casal e me convidou para trabalhar com eles em uma pousada que eles acabavam de abrir. Como eu era muito esforçada, os anos que eu passei com o casal italiano e o intercâmbio que eu fiz, eu falava e falo fluentemente o italiano. Aceitei e acabei indo. Isso ocorreu no decorrer de mais ou menos um ano. Convenci a minha família de que esse era o meu sonho, a minha vontade, tudo que eu mais queria. Não foi fácil, mas enfim, eu consegui. O casal do Brasil novamente me ajudou com as despesas e eu voltei para a Itália. Fui morar com o casal na Itália e trabalhei por vários anos nessa pousada. E como eu tinha casa, comida na pousada, eu consegui juntar um bom dinheiro. Então eu já estava com 26 anos. Gente, então ela já tinha 7 anos que estava lá, né? Porque ela tinha 18 quando foi a primeira vez, dentro de um ano ela voltou 19, ela tá com 26 nessa saída de lá, 7 anos. E ela decidiu então aqui ela fala, então já estava com 26 anos quando decidi sair da locanda, que é o nome de pousada em italiano, e arrumar outro emprego. Falei com a família que me acolheu, eles aceitaram bem, pois viram como um crescimento na minha vida, uma independência. Eu não tinha amizades, porque a pousada me tomava todo o tempo. Então, resolvi que, além de outro emprego, eu iria também me mudar de lá. Aluguei um flat no centro e consegui um emprego em um hotel, afinal eu tinha bastante experiência com hotelaria. Lá comecei a conhecer pessoas novas e fazer amizades. Certo dia, uma colega de trabalho me chamou para ir numa pizzaria depois do trabalho. Eu aceitei. Fomos e lá, nessa pizzaria, em uma outra mesa com uma turma de amigos, um rapaz me chamou a atenção. Não conseguia tirar os olhos dele e, por fim, estávamos trocando olhares.
Passado um certo tempo, ele se levantou e veio na minha direção. Fiquei gelada. Ele se apresentou e eu vou chamá-lo de Tiago e pediu para sentar na nossa mesa. Eu permiti e então começamos a conversar. Em pouco tempo, minha colega se sentiu meio deslocada, né? E pediu licença e foi embora. Então, nós dois ficamos sós. Devemos ter conversado por volta de 1 hora, papo animado, falando sobre vários assuntos. Até que disse que estava cansada e queria ir embora, porque eu tinha que trabalhar no outro dia. Ele então se prontificou a me levar para casa. Foi até a mesa dos amigos que ele estava quando eu cheguei, se despediu e me acompanhou. Eu morava a poucas quadras da pizzaria, então fomos a pé. Chegando na porta do meu prédio, ele me beijou e disse: "Hoje eu vou embora, mas ainda quero vir e ficar." Trocamos telefone e ele foi embora. Fiquei toda derretida, parecendo uma adolescente, afinal eu nunca tinha me envolvido com ninguém antes. Passei dias esperando uma ligação. Eu não quis ligar porque não queria transparecer que estava caidíssima nele. Foi então que ele me ligou e eu levei um susto. O Tiago disse assim: "Eu vou para sua casa hoje e preciso ficar uns dias lá. Chegando lá eu te explico melhor." Fiquei tão sem reação que eu aceitei. À noite, no horário combinado, ele chegou com 2 mochilas enormes. Ainda sem ação, não falei nada, pois estava aflita. Eu nunca tinha recebido uma visita de homem antes. Foi chegando a hora de dormir, eu disse: "Tiago, vou arrumar o sofá para você." Ele aceitou numa boa. Eu não consegui pregar os olhos naquela noite. Levantei cedo e fui fazer um café, já que eu precisava trabalhar e estava muito cansada devido à noite em claro que eu passei. E ele ficou dormindo. Passaram-se 10 dias e tudo estava do mesmo jeito. Eu pensei que ele ia me namorar, mas ali estávamos como amigos, conversando todas as noites depois que eu chegava do trabalho. Ele não trabalhava, dizia que estava procurando emprego, mas perguntava ao porteiro e ele sempre me dizia que o Tiago passava o dia todo em casa, ou seja, não saía. Então, nesse 10º dia, resolvi perguntar para ele quanto tempo ele ficaria na minha casa. E ele respondeu: "Não sei." Nessa noite que eu fiz a pergunta, bebemos um pouco, aliás, bastante, e acabamos ficando juntos e tendo a nossa primeira relação sexual. Aliás, para mim foi a primeira da vida. E acabamos em uma vida de casados por quase 2 anos. Ele acabou arrumando um trabalho e dividimos as despesas. Durante esses 2 anos, vivemos muito bem. Ele sempre ia visitar a família numa cidade próxima e por lá ficava até uma semana. Nunca tocamos em assuntos familiares, então eu não sabia nada dele e nem ele de mim. Mas isso não era problema. Até que um belo dia, num sábado, final de semana que Tiago foi ver a família, o porteiro interfonou dizendo que havia alguém querendo falar comigo. Eu então desci e sentamos no hall do prédio e fomos conversar. Era um senhor. O homem fez várias perguntas, tipo onde eu trabalhava, se eu tinha namorado e tal. Eu respondi suas perguntas, mas já estava muito assustada. Pensei que fosse polícia e o Tiago tivesse envolvido com algo errado. Foi quando o homem me revelou ser o pai dele. Gente, que história, hein? Como é que você fica com uma pessoa 2 anos e não conhece a família? Nem ele é a sua, nem você é a dele. Um negócio meio estranho, né? Ao revelar isso, ele disse: "Aconteça o que acontecer, eu estarei do seu lado." Mais assustada ainda eu fiquei. Então eu perguntei chorando: "O que aconteceu? O que o Tiago fez?" E ele então apertou minha mãe e disse: "Isabel, o Tiago é casado e a esposa dele já sabe de você. Quando eu soube do caso do meu filho com você, consegui o contato do dono do seu apartamento e comprei ele para você. Era o mínimo que eu poderia fazer para alguém que foi enganada pelo meu filho e sempre cuidou muito bem dele." As 2 notícias me deixaram novamente sem ação. Eu sempre fico paralisada com questões que não sei resolver. Passado alguns instantes, comecei a cair em mim e disse que não poderia aceitar o apartamento, mas ele disse que se sentia na obrigação e que, por favor, eu aceitasse. Aquele homem distinto e elegante não me exigiu nada e nem me condenou por ser amante do seu filho. Bom, o pai dele foi embora e 5 dias depois ele apareceu como sempre fazia.
Quando ele voltou, ele não tinha ideia que eu sabia de tudo da sua vida e que seu pai havia ido me visitar. Quando ele entrou, eu já fui falando tudo, joguei na cara dele que era casado e que além de eu não merecer aquilo, eu não queria mais aquele relacionamento e queria que ele fosse embora. Como nunca tínhamos brigado, ele tentou me acalmar, mas foi em vão e acabou saindo. Mas depois disso, ele passou a me seguir todas as vezes que eu saía de casa. Eu ficava com medo que ele me fizesse algo. Até que um dia me aproximei dele e disse que era para ele parar de me seguir, que não havia mais nada entre nós, para ele seguir a vida dele com a esposa dele e me deixar em paz. Ele ainda me seguiu por mais alguns dias, tentou falar comigo mais algumas vezes, mas apesar de amá-lo muito, fui firme e não voltei com ele. Após algum tempo, ele sumiu de vez. Nunca esqueci desse amor e nunca mais consegui amar ninguém. Tive namoricos, mas sem me apaixonar, só por passatempo. A vida na Itália perdeu o sentido e a cor. Foi quando decidi vender o apartamento, aquele que o pai dele tinha dado para ela, né? E voltar para o Brasil. Hoje, vivo aqui no Brasil, não voltei para a casa dos meus pais. A minha experiência em hotéis me fez continuar no mesmo ramo. Continuo trabalhando com hotéis. Mas o vazio que o Tiago deixou vai me consumindo dia a dia. Espero um dia ainda ser feliz novamente como fui com ele. Obrigada por contar minha história. Bom, Isabelle, eu não sei sinceramente nem o que te falar. Realmente foi uma história linda com um final triste. Uma pena não ter dado certo, uma pena ele ser casado antes de te conhecer. Talvez a vontade dele fosse outra, mas acredito que você tenha tomado o melhor caminho, que foi ter terminado tudo. Eu te desejo boa sorte, não só na sua vida pessoal, como na profissional, e que o Brasil te acolha, porque querendo ou não é a sua terra, né? Obrigada pela carta, um abraço a todos e até a próxima.